Fala rapaziada, bem-vindo à Casa do Coffee e nós hoje vamos falar sobre o Graciliano Ramos, mais especificamente sobre o livro Vidas Secas. E é importante para começar a gente poder estar abordando qual a escola literária e o contexto histórico da época. A escola literária acontece no modernismo, na segunda fase do modernismo, para ser mais específica, que acontece entre 1930 e 1945, também chamada de fase do romantismo, né? A fase romântica de 1930. E no contexto histórico do Brasil, estava acontecendo uma grande crise econômica que assombrava todo o país, principalmente na parte do Nordeste, que grande parte das pessoas não conseguiam o que comer, não tinha moradia, não tinha nada, passavam fome. Aí por isso que se encadeou é o tema principal do livro, do Vidas Secas. Isso. Inclusive o nome do livro retrata exatamente sobre isso, Vidas Secas, que tem muito a ver, né, com todo o contexto que era da época. Bom, o livro Vidas Secas ele é dividido em vários capítulos diferentes. Especificamente, cada capítulo ele conta um trecho de uma história em específico. Basicamente, cada personagem ou cada período que acontece dentro da história, ele tem um capítulo próprio. Então, cada personagem da família, os personagens de fora da família e até os períodos das épocas do ano tem um capítulo em específico. É importante falar também que o livro ele contém 5 personagens principais. Ele é mais focado no Fabiano, que é o pai da família, mas ele também vai abordar em capítulos específicos sim a Vitória, o filho mais velho e o filho mais novo, e também a cachorra Baleia, que é a cachorra da família. E é interessante a gente estar falando que cada um deles tem um certo estereótipo, né? Principalmente Fabiano especificamente, que é o personagem principal, podemos dizer dessa forma, que ele vai abordar, né, aquele cara que é o cara que não teve muito contato com estudo na época, aquele típico estereótipo que a gente tem de um sertanejo clássico, né? O livro começa com um capítulo chamado Mudança, que vai dizer sobre a mudança deles, que estavam se encontrando em uma grande período de seca no Nordeste e que não tinham o que comer e estavam procurando algum lugar para morar. E esse lugar é encontrado ainda no primeiro capítulo. Outra parte importante do livro é também o capítulo do inverno, que passa quando a época se torna boa para a colheita, boa para a plantação. Então é um período do livro em que eles estão bem de fato, onde eles têm o que comer, onde os animais estão gordos. E isso dá um contraste bacana do contexto geral do livro, porque eles saem de uma fase difícil e vão para uma fase de tranquilidade, onde eles têm o que comer, de prosperidade de fato. E na última parte do livro, que chama Chamas, tudo vai por água abaixo. Eles perdem tudo por conta do fogo, perdendo a grande parte da colheita, dos animais e também a casa, que vai pelos ares. O final do livro não retrata com exatidão o que aconteceu com a família. Ele apenas diz que eles fugiram daquele inferno que era a vida naquele local e foram em busca de condições melhores, assim como no começo do livro. Uma parte interessante da vida de Fabiano é quando ele sofre uma injustiça do soldado amarelo na cidade e acaba preso. Depois, mais tarde no livro, ele vai ter a oportunidade numa floresta de se vingar do soldado amarelo, mas ele acaba não fazendo isso e acaba ajudando o soldado a poder encontrar o caminho onde ele veio. Falando um pouco sobre as questões sociais, as que mais aparecem no livro é as questões da desigualdade social e a exploração do trabalho. Dentro da desigualdade social, a gente vê um contraste muito forte acontecer no capítulo da festa, onde a família de Fabiano deixa o sertão para ir comemorar um Natal na cidade. E lá a gente vê um contraste muito forte entre as pessoas que vivem na cidade e as pessoas que vivem no sertão. É interessante a gente falar também sobre a exploração do trabalho, porque o patrão de Fabiano, que é daquela casa que ele vem encontrar no início do livro, quando ele estava procurando, esse patrão acaba roubando dele e acaba deixando ele basicamente sem nada e sem nenhum patrimônio, fazendo com que a gente veja a exploração do trabalho com muita força nessa parte do livro. Bom, na descrição do cenário, como a gente já falou, o cenário é de sertão. Realmente é um cenário de seca, onde a gente encontra tanto vegetações quanto rios, açudes, todos secos, o que reforça ainda mais esse estilo de vida tão cruel que eles viviam ali no sertão. E a narrativa acompanha o narrador em terceira pessoa e acompanha tanto os sentimentos dos personagens quanto os pensamentos deles. E também a narrativa reforça ainda mais como é difícil e complicado a vida no sertão. Bom, o livro Vidas Secas utiliza uma linguagem simples, seca e direta. E em algumas partes do livro o autor utiliza uma linguagem regional. Isso tudo basicamente é para repassar para o leitor como que era a vida do povo sertanejo, difícil e cruel. A relação com o contexto histórico. O
livro retrata a vida dura do sertanejo naquela época, dos trabalhadores rurais que tinham que lidar com a seca, do poder excessivo dos coronéis. E como Graciliano Ramos viveu a tomada de poder do Getúlio Vargas em 1930, ele retrata isso no seu livro. Bom, a obra não propõe mudanças e nem soluções. Ela retrata a realidade com tanta intensidade que causa reflexão e indignação. Um bom exemplo disso é a situação que Juliana passou com seu patrão. A obra ainda é relevante nos dias de hoje, porque ela retrata temas como fome, miséria, falta de acesso à cidadania e educação. E esses temas ainda são relevantes hoje em dia, infelizmente, porque tem áreas no Brasil que são afetadas por isso. Vai devagar, pai. E aí, rapaziada? Esse foi o vídeo. Obrigado a todo mundo que assistiu aí, quem teve a disponibilidade, quem quis assistir. E esse foi mais um vlog aqui, literário, aqui na casa. Vai ganhar, pô! Calma, não. Porque tem áreas no Brasil que são afetadas por isso. Não gravou não! Nossa! Ô, peraí, para de gravar, Geraldo, o Ian ficou uma horinha pra gravar isso aqui, tá? Literalmente! Uma hora e meia pra gravar 30 segundos.